Olá, caríssimos. Então vamos dialogar a respeito dessa live action aí nova da Netflix, inspirada na animação Avatar. Uma animação, acredito que chinesa e americana, né? Que é muito famosa. Eu vi ali na infância, adolescência, tenho um apego afetivo, gosto bastante de Avatar. E é uma alegria ver essa adaptação, ver de uma nova maneira, ver de uma maneira mais resumida também, interessante, né? Porque a animação acaba tendo muita sobra, né? Muitas coisas ali que não são tão necessárias para a narrativa. Claro que dentro do contexto da animação, dentro da linguagem, né? Do desenho animado, digamos assim, isso funciona e enfim, mas para um adulto ver já não é mais a mesma coisa, né? O live action enxuta mais a coisa, é mais fácil para um adulto ter essa experiência, ora nostálgica e ora cinematográfica mesmo. Nós vamos ver que tem elementos aqui interessantes também para se observar, né? Então, né, para quem tem um apego, para quem gosta, para curiosos, para quem gosta do gênero e acaba vendo, não acho que seja um problema, porque eu acho que a série é boa. Acredito que seja sim boa essa nova série aí, esse seriado da Netflix. Claro que em alguns momentos você tem ali uns diálogos, por exemplo, né, não tão verossímeis, pelo que eu me lembre, mas nada que tenha afetado o todo da obra. A obra consegue ter um todo bem estruturado, consegue funcionar, consegue entreter, as pessoas inclusive gostaram, já bateu o recorde aí da Netflix, já tem uma audiência maior que o seriado do One Piece, e enfim, claro que isso não é por si só um sinal de qualidade, mas é um indicador sim de que está entretendo as pessoas, de que está emocionando as pessoas, de que está de algum modo sendo atrativo e chamativo e agradável, né, para as pessoas. Então é um bom sinal. Claro que não é uma grande obra, claro que não é um clássico, que não é uma obra profunda, é uma coisa mais superficial e despretensiosa, né? Inclusive, a escolha foi seguir bastante à risca a animação original, então a pretensão é ser uma adaptação fiel, e a pretensão da animação é ser algo mais voltado para o público infantil, com o seu teor de comédia, de ação e os seus personagens e temas interessantes na sua limitação. Então não é nada muito pretensioso e alcança aquilo que pretende alcançar, né? Seja animação, seja o live action, que pretende basicamente pegar a animação e trazer para é, para os cenários e os personagens reais, né? Bom, uma das coisas que chama atenção é justamente a direção, né, de arte, o production designer, né, da obra, que é bem feito, né, que é muito interessante o modo como aquele universo da animação ganhou vida aqui. Fica com um teor meio, né, caricato, fica com um teor fantasioso, mas essa é a ideia, essa é a pretensão. Ficou esteticamente agradável, é legal de ver, ficou nostálgico e funcionou bem, né? Esse negócio de que a adaptação tem que ter uma identidade própria, pura balela, né? Esqueçam isso daí. Uma adaptação, se ela quer ser apenas uma adaptação, ela pode ser apenas uma adaptação, né? Você não critica negativamente uma obra por ela não ter uma identidade à parte daquilo que ela está adaptando, se essa não era a pretensão dela, né? Não há nada de errado quando se fala de crítica cinematográfica, quando se fala de qualidade técnica cinematográfica, enfim, não há nada de errado em a obra pretender ser apenas uma adaptação, né? Se ela pretende ser isso e ela alcança isso, então ela alcançou o que ela queria, então está ok, né? Está bom e é boa, né? Por conta disso. Mas então qual é o sentido, né? O sentido é que você está vendo a adaptação, você não está vendo a animação, você está vendo live action, é isso, né? Não quer ver, não vê, vê a animação, porra. Que diferença faz, né? Então é isso, é como eu falei, é legal para quem quer ver, ver, né? Cumpre o objetivo ali. Então,
o Aang, os personagens têm uma relação, né? Eu achei adequado ali para os personagens da animação. Tem essa coisa da cor da pele, mas eu acho que isso não influencia tanto. Eu acho que isso é mais uma discussão ideológica do que uma discussão relevante, né? Houve uma mudança no comportamento um pouco do Sokka, mas isso também não prejudicou não o desenrolar da carruagem, não. Um dos pontos interessantes que nós vamos ver é justamente essa coisa dos elementos. O Avatar é uma animação que consegue ter uma história interessante. Um dos motivos pelos quais tem uma história interessante é porque ela trabalha com elementos que em si têm uma profundidade simbólica. Então você tem água, fogo, terra e ar. Isso aqui, os 4 elementos, tem uma simbologia profunda. Não é uma coisa superficial, né? É uma simbologia profunda. É claro que ele não desenvolve profundamente esse simbolismo, nem é o objetivo, mas o só de trabalhar com esses elementos já dá uma certa profundidade para a obra. Isso é interessante, né? Uma obra, ela consegue dar um certo pulo, ela consegue pegar um atalho quando ela trabalha com elementos simbólicos profundos. Então é mais fácil ela alcançar um certo patamar, né? É mais fácil ela pegar esse atalho quando ela trabalha com coisas como essa. Então aqui, por exemplo, uma coisa que eu penso é como o Avatar domina os 4 elementos e isso é a salvação, é a paz para a humanidade. Então, a articulação dos 4 elementos na vida é justamente algo que vai trazer uma estabilidade. E se você pega a coisa dos temperamentos, por exemplo, então cada pessoa tem um temperamento, você tem 4 temperamentos, cada temperamento corresponde aos elementos. Você vai ter a figura, por exemplo, de Jesus Cristo, que eu já, né, não sou nenhum especialista em temperamentos, mas já vi comentadores dizerem que Jesus não teria um temperamento, porque Jesus estaria acima dessa condição, apesar de ser um ser humano totalmente humano, estaria acima dessa condição. E nós vemos então uma semelhança com o Avatar, que não se limita a um elemento, ele consegue dominar os 4 elementos. E é justamente ele que consegue articular as diferentes inclinações humanas, as diferentes possibilidades humanas, e que consegue aplicar isso na sua situação concreta. Então, vai ter um momento em que ele vai ter que usar o elemento terra, um momento em que ele vai ter que usar o elemento fogo, e ele tem um objetivo a ser cumprido com esses elementos, ele quer trazer a paz para a humanidade. Então, quando ele articula tudo isso, ele consegue cumprir o seu dever, cumprir a sua missão. E esse é um dos temas recorrentes também, a coisa de cumprir o dever, né? Cumprir o seu objetivo. O Sokka, a Katara, o Aang, o Zuko, então, estão todos cumprindo o seu chamado. E por vezes eles se confundem a respeito de qual é esse chamado. E esse é o drama da obra, desde o início. Qual é o drama do Aang, né? Eu devia estar lá. E aí qual é o drama do Sokka? Eu tenho que proteger aqui o pessoal. A Katara, porque eu tenho que dominar a água. Aí o Zuko, porque eu tenho que achar o Avatar para voltar. Então, essa pressão que o ser humano recebe da necessidade de cumprir o seu dever, de cumprir a sua responsabilidade, é o grande drama do Avatar, da obra Avatar. E é um drama real, né? É um chamado que nós temos, e esse chamado às vezes pode ser, né, difícil, pode ser desafiador, pode ser dramático, é sempre dramático, e às vezes há essa dúvida de qual é de fato o meu chamado, né? Então o chamado do Zuko, por exemplo, não está correto, ele não deve querer matar, levar uma pessoa para o matadouro, para que o seu pai possa matar várias outras pessoas e ser autoritário com várias outras pessoas e dominar o mundo. Então, por mais que na situação concreta dele pareça justo fazer aquilo, não é. Por outro lado, o Avatar, na situação dele, tem momentos, ele sabe o que é que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer é bom, é justo, mas ele vai ter que fazer sacrifícios no meio do caminho que, em relação aos quais ele duvida ali até que ponto seria justo ele fazer esses sacrifícios em relação aos seus amigos. O Zuko chega a falar do destino, né? O seu tio avô fala, né, sabiamente, o trono não é tudo, ele fala, mas é o meu destino. E não é, a verdade é que não é o seu destino, e vai ter justamente uma transformação de personagem quando ele encontra o Aang, ao se deparar com o Aang. Então, quando ele se relaciona com essa pessoa
que domina os 4 elementos, né, que tem essa capacidade, ele passa a ser menos dominado pela sua paixão irascível, que é a paixão do fogo. Eu acho interessante que aparece o sem rosto ali, né? Lembra o sem rosto da viagem de Chihiro, mas enfim, né? Não daria para desenvolver aqui melhor essa coisa. Quem sabe a gente faz isso em outra oportunidade quando eu for falar da viagem de Chihiro. Mas o fato é que ele rouba a identidade, né? Essa coisa de você perder a identidade está nas duas obras. E a identidade está muito ligada ao nome ou ao rosto. E quando você busca cumprir o seu chamado, você está, de certo modo, buscando também alcançar a sua identidade, né? Então, está dentro da temática da obra. Há até uma frase lá do tio do Zuko, né? O passado, o presente e o futuro acabam se misturando. Só há uma maneira de seguir em frente, lembrando do que realmente importa. O chamado é o que realmente importa, a vocação, a missão. Pode ser difícil, insistimos em achar que somos o problema. Então, a cobrança, a culpa, abandonar o arrependimento. Veja, então você não vai se cobrar, você não vai se culpar. E lembrar pelo que lutamos. Então, né, dane-se o seu draminha pessoal. O que importa é que você tem que cumprir o seu chamado. As pessoas pelas quais amamos. Você luta por isso, pelas pessoas. Então, se cobrar não vai ajudar as pessoas. O que vai ajudar as pessoas é fazer, né? Então vá lá e faça. E tem essa coisa do mundo espiritual ali, né? Aparecendo a lua, o espírito da lua, o espírito do mar. É meio brega essa coisa do Yang, querer colocar o Yang como simbolismo, né? É meio clichê e fraco, mas nesse sentido até que foi bem, porque você tem os elementos da lua e do mar, tanto são símbolos, tanto o mar é símbolo quanto a lua é símbolo, quanto você falar do espírito da lua, do espírito do mar, traz todo um contexto folclórico e mitológico aí para a coisa. E dizer que a alma daquele povo ali que domina a água veio do espírito do mar, e que o poder vem do espírito da lua, e que a articulação dessas duas coisas, desses dois elementos, permitiria a eles exercer, usar um poder, né?